Boa noite a todos. Tudo bem? Boa noite. Todos estão me vendo e me ouvindo? Positivo. Que ótimo, professor. Tá certo. Gente, que coisa, né? A gente pulou uma aula. Vamos tentar ver se a gente consegue adiantar a nossa aula, como eu tinha falado que vocês teriam um tempo para fazer as coisas juntos. Vamos ver se eu adianto. E aí vocês vão ter que fazer mais isoladamente, mas não tem problema, não. Porque a gente ficou com uma semana aí comida, né? Não entendi por que a gente não pôde dar aula mesmo online, já que era online, mas enfim, não podia, né? Eu espero que todos estejam bem, que tenham ido muito bem de Páscoa, e nós vamos começar a nossa aula agora. Tudo bem, gente? Posso começar a compartilhar a tela com vocês? Sim, professora. Boa noite. Todos viram as correções, todos... Ô, professora, só para avisar que a colega Bruna não vai poder participar, que ela está internada e está fazendo exames, ela não vai conseguir entrar, entendeu? Mas ela está internada porque ela está doente, alguma coisa, ou... Ainda não sei, professora. O marido dela me informou e ela falou que tinha mandado mensagem para a senhora, e eu só estou repassando. Não, tem, ó, duas pessoas mandaram mensagem, Fabiane, e deixa eu ver, peraí, uma foi Fabiane, e a outra foi um rapaz, não foi ela, não, peraí. E Érica. Não, Érica é de outra faculdade. Mas eu anotei aqui, depois eu vou olhar, tá? Eu espero que ela esteja bem, não seja nada grave, porque a gente está vivendo um momento que a gente tem até medo, né? Bom, antes da gente começar a aula, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa em relação à correção, ao problema, alguma questão, ou está tudo bem? Tudo bem? Então, tá bom. Então, nós vamos compartilhar. Professora, Oi. O trabalho que eu enviei para a senhora, que a senhora, na verdade, que a senhora enviou para mim novamente, eu não tenho certeza, o meu não tinha nenhuma opção lá para correção. Olha só, tem no grupo até como chegar ao trabalho corrigido. Não é uma tarefa assim só de você abrir, não. Você tem que abrir num determinado ponto para ver o trabalho corrigido. Todos têm, o que não tem nada a corrigir, eu sempre, pelo menos eu coloco assim, ó, parabéns, excelente texto, mas algum comentário tem, alguma coisa tem. Você só tem que ver lá, você está no grupo tem explicando como você faz para ver o trabalho. Quando eu devolvo corrigido. Sim, eu vi lá no grupo lá, acompanhei, mas não consegui ver nenhuma correção. Bom, então faz o seguinte, depois da aula, eu dou uma olhada no teu especificamente, tá bom? Tá ok. Bom, gente, então vamos compartilhar, porque eu estou um pouquinho, a gente está um pouquinho, nós não, né? Acabamos nos atrasando um pouquinho em função dessa pandemia que a gente teve que supostamente cancelar a aula, mesmo sendo online. Eu já comecei a compartilhar a tela com vocês devem estar vendo a minha tela, que vocês estão se vendo, e agora eu vou compartilhar, então, nossos slides, ok? E eles já estão disponíveis. Gente, quando eu coloquei eles disponíveis, porque por uma questão de tempo, mas não era para vocês me entregarem nada ainda, tá? Primeiro eu dou aula, depois vocês entregam. Então, vamos lá? Vou compartilhar aqui a aula. Estão vendo a aula, gente? Sim. Perfeito. Então, vamos lá, gente. Eu vou falar de justificativa e objetivos, tá? E vamos ver se a gente consegue emendar com a outra aula. Bom, é tão fácil, essa parte é tão fácil que vai ser muito rápido, né, de explicar. E ela vale 4 pontos, esses dois, justificativa e objetivo. Justificativa, gente, vocês têm que colocar agora, vocês não esqueçam que vocês estão fazendo um projeto, tá? Ainda não é o TCC. Então, cada parte dessa vem escrito separadamente. Vocês vão colocar primeiro lá o problema, a justificativa, depois eu vou dar o esquema do trabalho. Tudo isso separadinho, diferente
de quando vocês tiverem que fazer o TCC, que, por exemplo, a justificativa vem junto com a introdução. Agora não, vai estar tudo separadinho, então é muito mais fácil. Justificativa é só responder por que você resolveu falar sobre isso. Qual a importância que isso tem? Aí você justifica, né? Então, a justificativa é o que motivou você a fazer isso? O que te levou a pesquisar sobre esse assunto? Né? O que te motivou? O que justifica uma pesquisa nesse assunto? Por exemplo, se vocês não conseguirem justificar, é porque não tem importância. E aí, se não tem importância, que a gente chama, na linguagem mais científica, né, a gente chama de relevância, se ela não é relevante, não há por que pesquisar. Então, a justificativa, ela tem que existir e ela tem que ser uma coisa que realmente importe. Por exemplo, eu li bastante trabalho de vocês. Eu vou ficar indo e vindo, tá? Compartilhando e mudando, compartilhando, para que a gente possa se ver também de vez em quando. Deixa eu permitir aqui, eu vi muito trabalho sobre feminicídio. Por que isso se justifica? Gente, porque aumentou muito o número de assassinato de mulheres. Então, isso, por si só, se justifica. Mas aí não pode ser uma justificativa de uma frase. A justificativa, vocês têm que escrever um texto, que é grande? Não, é meia lauda, ou seja, meia página. 2 parágrafos, 3 parágrafos de justificativa. A justificativa tem que ter, no mínimo, entre meia página e uma. Não pode ter mais do que isso. Uma justificativa muito intensa, muito grande, ela acaba falando mais do mesmo. Eu acho que se vocês conseguirem elaborar uma justificativa em meia página, está perfeito. Porque vocês falam o porquê, isso se justifica, né, gente? Se justifica do porquê desse trabalho, né? Vocês procurem pensar qual é a importância que isso tem. E para o leitor, por que alguém deveria ler o trabalho de vocês? Por quê? Porque esse trabalho é importante para que eu escreva sobre ele, né? Então, como fazer a justificativa do TCC? É importante você não precisa explicar, tá? Explicar a conclusão, assim, ó. Porque você falar que houve um aumento muito grande de feminicídio é uma coisa. Você já dizer o porquê que teve esse aumento, você já está concluindo. Isso não. Então, tem esse cuidado, tá bom, gente? De justificar sem concluir. Porque você não vai dar a resposta de por que teve um aumento. A sua justificativa, por exemplo, de um trabalho sobre feminicídio, é o aumento. O aumento significativo. Inclusive, vocês podem colocar na justificativa, que fica muito interessante, colocar os dados que vocês têm e a fonte da onde foi tirado, por exemplo, estatisticamente, que aumentou. Como? Aumentou? Da onde a gente tirou que aumentou? Então, você vai falar, agora não vai falar por que aumentou, porque isso é só conclusão. Você só está justificando seu trabalho. Então, muito cuidado para a justificativa não ficar concluindo. Esse é um cuidado que a gente tem que ter, tá bom? E aí, na justificativa, não se deve colocar citações de autores, porque a justificativa é sua, é você que justifica, não é a justificativa não pode ser de uma outra pessoa. Estão entendendo? Então, a justificativa é a razão, a importância que aquele trabalho teve. Agora, olha só, isso aqui é muito importante. Quando eu falo que a justificativa é sua, você não pode falar eu acho, eu penso, nada disso, tá? Justifica-se por isso, isso e aquilo outro. Mas não se justifica porque a gente tem uma mania, e alguns eu vi, das histórias pessoais. As histórias pessoais, elas devem continuar na pessoalidade. Durante todo o projeto, é um projeto que vocês vão fazer. Então, para e pensa, se é um projeto, o verbo tem que estar onde? No futuro, porque ainda não acabou, você ainda está projetando. Então, espera-se isso, justifica-se, devido ao momento, não é para vocês colocarem assim, ó, justifica-se porque eu
que, vamos supor, eu que sou policial, tenho enfrentado muitos chamados. Não, isso não é justificativa, isso é uma razão sua pessoal. A justificativa é a importância que o trabalho tem para ser pesquisado. Não é a sua opinião, tá? A gente não vai dar a nossa opinião. Na verdade, vocês só dão a opinião de vocês no TCC, na conclusão. Até então, a gente usa impessoalidade. Tá? Tudo bem por enquanto, pessoal? Bom, olha bem, na justificativa é possível você dizer a importância que tem. Isso já por si só se justifica. Porque quando é um assunto importante, ele já se justifica, né? Então, você pode, junto com a justificativa, você pode colocar a relevância, quer dizer, eu justifico. É importante, por isso, tendo em vista aquilo, entende? Então, vocês podem colocar a justificativa e a relevância no mesmo, sem separar. Tem momentos ou tem pesquisas que pedem justificativa diferente de relevância. Mas, num entendimento de um grupo de professores, de uma corrente, a relevância é a própria justificativa, é a explicação da importância que se tem, o que, na verdade, já se justifica, tá? Então, essas sugestões que eu coloquei aqui são sugestões de pergunta. Gente, ninguém vai colocar pergunta. Ninguém. Essas perguntas que eu estou colocando é como se fossem perguntas internas para ajudar vocês a pensar na justificativa, tá? Ai, peraí, gente, eu vou lá de novo. Tem que sair, ficar entrando, indo e vindo. Então, por exemplo, quais são os fatores que determinam a escolha do tema? Pare e pensa, vocês vão escrever. Tem alguém com o microfone aberto da microfonia. Por favor, feche o microfone ou abram para perguntar. Então, quais os fatores determinaram a sua escolha? A pesquisa resolve algum ponto obscuro sobre o tema? Quer dizer, o tema que é maior, essa pesquisa, esse título, né? Porque existe um tema, por exemplo, feminicídio, e existe um tema mais restrito, né, dentro disso. Esse tema mais restrito, que é o título de vocês, a problemática de vocês, ajuda a resolver algum ponto? Quais os benefícios que a sua pesquisa traz? E, enfim, essas perguntas que eu coloco no slide, por favor, feche o microfone. Essas perguntas que eu coloco. Gente, feche o microfone. Robson, seu microfone está aberto, está dando microfonia para mim. Essas perguntas que eu coloco é só para nortear o trabalho de vocês. Vocês não vão fazê-las de verdade. Ficou claro isso? Hein? Dúvida, gente? Alguém quer me perguntar alguma coisa sobre justificativa? É muito simples e muito fácil. Boa noite. Meia página. Oi, alguém quer perguntar sobre alguma coisa sobre justificativa? Oi, Ariane? Sim, boa noite. Boa noite. É a primeira aula que eu estou participando diretamente, porque eu estava com problema na faculdade, mas isso foi resolvido. Então, eu não fiz o primeiro trabalho, justamente porque o meu nome não estava na lista, mas eu estava acompanhando o grupo e fiz. Eu já tinha o tema do meu trabalho, no qual o primeiro trabalho no qual a senhora passou, eu fiz, mas eu só não enviei, justamente porque o meu nome não constava na lista, e eu não sei como eu poderia me posicionar diante disso. Em relação à justificativa, aí que a senhora está falando, aí a senhora falou que eu não posso colocar, no caso, a fonte, né? Entendeu? Não, mas a justificativa não tem citação, não é que você não vai colocar fonte. Você não vai citar nenhum autor, porque a justificativa é sua. Você que vai justificar qual é a importância que esse trabalho tem. Você não vai basear em nenhum autor. Na justificativa não há citação, é isso que eu estou falando. Então, o que me motivou a falar sobre o determinado assunto, é isso? Aquilo que me impulsionou a falar sobre esse determinado assunto. Isso seria a justificativa que eu iria apresentar. Exatamente.
Exatamente. Renan, existe uma hierarquia, não, uma ordem. É isso que vocês vão me entregar como se fosse prova. Então, vocês fizeram o problema, agora a justificativa, depois o objetivo, depois resumo. Eu estou dando a aula na ordem que vocês vão me entregar. Mas não se preocupem que tem uma aula, se você olhar lá na nossa cronograma, tem uma aula assim, orientações para P1. Aí vocês, por isso que eu falo assim, vocês já fizeram, guardem, que depois é só colocar tudo junto. Então, eu vou orientar bem direitinho qual é a ordem que vocês vão colocar. Mas sempre tem assim, o problema, as questões que vocês já fizeram, a metodologia, e depois tem a justificativa, e tem toda uma ordem. Mas fica bem tranquilo que eu vou avisar. Isso é o P1, tá? A prova 1, quer dizer, a AV1, sei lá como é que... Eu dou aula em várias faculdades, já misturo o que é AV, o que é P. Mas a prova 1, a nota 1, é exatamente que vocês vão me apresentar esses trabalhos que eu estou corrigindo. Ariane, o objetivo agora é saber se tem alguma dúvida quanto à justificativa. Mas, de qualquer forma, eu vou te falar. Quando vocês mandam para correção, não é obrigatório mandar. Eu corrijo para que quando vocês entreguem orientado, tá? Mas quem não entregou, não está sendo descontado, entenda bem. Só vai valer a nota quando eu falar assim, agora vocês me entreguem o trabalho valendo nota. Entendi. Corresponde a P1, você entendeu? Os outros é que eu estou orientando, então eu vou corrigindo, as pessoas voltam para casa, corrigem e guardam, depois que eu vou comparar. Se o que eu pedi, eu vou ficar com a tela dividida em 2. O que eu mandei consertar e o consertado. Se foi consertado, ótimo. Se não foi consertado, aí que vai diminuindo o ponto. Não é obrigatório entregar, tanto que muita gente não entregou. Então, assim, ó, quem não entregou vai correr o risco de chegar na hora e eu corrigir na hora, entende? Não dá tempo de refazer, como os outros que eu orientei. O mesmo arquivo da introdução, só manda justificativa. Não. Agora tem lá a tarefa. Se vocês entrarem, Juliana, né? Juliana, tem o espaço, não é no mesmo arquivo. Justificativa já foi, já acabou. Tem assim, ó, se você abrir a atividade, tem atividade, justificativo e objetivo. É nessa atividade que vocês vão mandar, justificativo e objetivo, tá? Alguém tem dúvida sobre justificativo, que eu quero falar sobre objetivos, mas não quero mudar, porque é muito simples, simples mesmo. Você entendeu, né, Ju? Juliana, entendeu direitinho? Tem um outro arquivo, uma outra atividade. Oi, Renan, pode falar. Dúvidas sobre justificativa, gente? Legal, Ariane, ainda bem que você entendeu, tudo bem. Professora. Oi, Esther, fala. Então, toda vez que a senhora passar um trabalho, tem que ser um novo arquivo falando somente daquele assunto, né? Isso. E que tá lá, já tá aberto, tá? É só você olhar. Só que não era para fazer, porque eu ia orientar. Eu acho que né? Primeiro a gente explica, depois, agora já tá aberto. Acabou a aula, vocês podem começar a mandar. Eu só mandei antes para que vocês pudessem se familiarizar, porque a gente ficou uma semana, né? Que não dá para entender. Renan, a justificativa é exatamente qual é a importância, o que te levou. A justificativa é um conjunto de coisas. Que importância esse assunto tem? O que te levou a fazer? A motivação e a importância. Você vai fazer um texto, então no texto, mas não vai falar, presta bem atenção, gente, vocês não vão falar de forma pessoal. Eu me interesso porque eu tenho um filho assim, assado, cozido. Não é vida pessoal. Você vai falar da motivação, mas uma motivação como se fosse uma motivação social, entende? Como, por exemplo, se quem vai falar... legal, Renan. Quem vai falar sobre, por exemplo, que em algum momento tem que acabar algumas questões. Tem gente que está falando sobre, deixa eu ver, feminicídio, desigualdade. Em algum momento, tem que acabar essa questão das pessoas serem agredidas por uma questão de gênero. Então, é importante socialmente, é importante, há um motivo social muito grande, tá? Não coloquem motivos pessoais, coloquem motivos para uma comunidade.
tá? Vou voltar a falar. Não são motivos pessoais, hein, gente? Ninguém vai falar que o que levou é porque você tem um conhecido, porque seu vizinho... Isso não é relevante, tá? Isso é um caso. Deixa eu colocar objetivos maiores. Ok? Dúvidas? Professora? Oi, pode falar. Eu posso colocar estatísticas também? É legal. Você vai falar sobre o quê? Eu vou falar sobre os direitos dos animais no Brasil, como ele é visto, as leis que defendem os animais. Então, a justificativa é porque, por exemplo, o que se justifica isso? Primeiro, um abandono absurdo de animais. As pessoas abandonam animais, não se deixam para trás um objeto. As pessoas têm a coragem... Só estou falando, tá? Por isso me afeta, né, Raquel? As pessoas têm coragem de se mudar e deixar um animal como se deixasse uma cortina na casa. Isso, eu queria usar também esses acontecimentos, né? Usar essas estatísticas para poder usar como uma justificativa do trabalho. Isso se justifica. Se justifica pela relação que se tem, afetiva que se constrói com os animais, por uma questão de preservação de vida, porque vida é vida, né? E aí tem um monte de outras coisas, o que te justifica, o que te leva nessa questão, não assim, ó. Olha, Raquel, eu vou dar só o exemplo seu, já que a gente abriu o microfone para conversar, se você não se importa. Tá bom. Não se justifica Raquel falar assim, eu tenho um cachorrinho e eu amo muito meu cachorrinho. Então, eu fico muito preocupada com os outros cachorrinhos que estão abandonados. Não se justifica. Mas se justifica quando eu entendo que é um abandono de animais e que esses animais abandonados, eles geram que tipo de comprometimento, que tipo de agressão ao ambiente ou social, que problemas ele tem. Né? Além de ser um ser vivo, ele acaba não tendo cuidados, tendo doenças, tendo um monte de coisa. Então, por isso só já se justifica. Além da vida que a gente preserva, se justifica por uma preservação de todos. Então, como seria essa justificativa, já que não pode ser pessoal? Leandro, acabei de falar da Raquel. Você entendeu? Ou você quer que eu dê uma outra justificativa? Não é pessoal. A justificativa da Raquel, por exemplo, não é o cachorrinho dela. E sim o que causa esses cachorros abandonados, né? Cachorro, quer dizer, animais abandonados, né? A justificativa deve ser em prol da sociedade, em prol do desenvolvimento social, acredito eu. Isso mesmo, Renan. Perfeito, já respondeu. Leandro, dúvidas? Professora, então, deixa eu falar, é uma justificativa em prol da sociedade. O meu tema é bem complexo, porque eu coloquei direito penal do inimigo e aplicabilidade no Estado Democrático de Direito. E a gente sabe que o direito penal do inimigo não é aplicado no Brasil. Então, na minha justificativa, eu tenho que colocar como esse direito penal do inimigo seria bom para a sociedade, no caso? Claro, isso justifica. Ou o que acontece quando não se aplica? Que impacto isso tem, essa falta de aplicação desse direito? Entendeu? Qual é a importância desse assunto? Qual é a importância? Você vai falar sobre isso por quê? É importante porque a grande pergunta é qual a importância que isso tem? E essa importância não pode ser para você, e sim uma importância social. Tá? Daquilo que poderia ajudar a sociedade, no caso, né? Sim, não é uma importância para você, e sim uma importância social. O que poderia ajudar, o que atrapalha. Em si, o tema, ele vem de encontro com princípios constitucionais, porque ele quebra, ele então, não... já se justifica até por isso, porque ele está contrariando uma Constituição, né? Isso já começa a tua justificativa. Você já tem um monte de argumento, exatamente isso, você vai me convencer que é importante. Entendeu? Porque já vem, se ele já vem de encontro e não ao encontro, mas de encontro da Constituição, por si só já é relevante, porque eu não posso ter uma questão que infringe uma Constituição que é a lei maior. Então, você já vai justificando. Tá bom, gente? Entendi. Obrigada. Que bom. Bom, gente, vamos passar então para o objetivo? Então, justificativa, fechamos, né? Gente, objetivo. Vocês terão que fazer um objetivo geral, é obrigatório, tá? Não fui eu que inventei, são as normas da BNT. E objetivos específicos, que eu sugiro que sejam no mínimo 3.
O que são esses objetivos? No futuro, vocês vão transformar esses objetivos exatamente nos capítulos de vocês. Quais os objetivos aonde você quer chegar, qual o direcionamento da sua pesquisa. Dentro dos animais, vamos lá na Raquel de novo. Raquel, o grande objetivo, pensa, só fala para mim, qual seria o grande objetivo da sua pesquisa? Você quer o quê com essa pesquisa, Raquel, sobre os animais? Bom, eu estava pensando, né, em apresentar o que acaba gerando, por exemplo, porque hoje nós não temos algumas leis realmente eficazes, né, contra o abandono, contra os maus tratos, e eu queria apresentar no meu trabalho o reflexo disso na sociedade. Será que isso acaba desenvolvendo as pessoas a tratarem os animais como objeto, a cada vez mais, por conta dessa falta de sanção, a aumentar o abandono, a aumentar os maus tratos, e as pessoas continuarem vendo os animais como objetos? Você já traçou aí, o teu geral já traçou um objetivo específico, pelo menos. Qual seria, então, o teu objetivo geral? O geral é o que norteia toda a sua pesquisa. Eu acho que o que você quer, na realidade, no final, é sensibilizar as pessoas, né, a sociedade, quanto aos impactos do abandono do animal podem causar de prejuízo ao próprio desenvolvimento humano da sociedade. Eu acho que o objetivo geral é isso, é fazer uma relação desse impacto. Quais seriam os seus objetivos específicos? Um você já citou, que é exatamente identificar, não é nem identificar, seria assim, teu objetivo específico, deixa eu ver, refletir, o verbo sempre no infinitivo, tá, gente? Refletir, identificar, analisar, mas até refletir sobre a banalidade, vê se não é mais ou menos isso, Raquel, que você me falou, refletir sobre a banalidade do abandono do animal. Quer dizer, como as pessoas estão abandonando sem nenhum pudor, sem se preocupar. Está virando uma coisa banal. Então, uma das questões é criticar. Acho que o que você quer, na verdade, como específico, é criticar a banalidade do abandono dos animais. Você está fazendo uma crítica sobre isso. Então, gente, o objetivo geral é aquilo que norteia o teu trabalho como todo, tá? O que a Raquel quer, na verdade, no final disso tudo, ela quer o quê? Ela quer sensibilizar as pessoas para não abandonar mais os animais. Né? É isso que ela quer. No final, é isso. É isso que vocês têm que fazer. O que vocês querem no final? Eu quero, no final, como a Ariane, por exemplo, ela quer, no final de tudo, fazer, desenvolver a consciência em relação à aplicabilidade de uma lei, que eu não me lembro mais do que ela falou, porque são muitas... Gente, na verdade, nesse momento, eu estou orientando 230 TCCs. Então, vocês me desculpem se eu misturar um pouco as coisas, porque eu oriento os TCCs do direito, oriento os TCCs de pedagogia, TCCs de segunda licenciatura, e daqui a pouco já estou falando do sapólio, olho de sapo, e a idade, né, gente, já não permite mais que a gente tenha uma memória tão boa, né? Nem olho, nem memória. E falar em olho, não mandem nada para mim para o WhatsApp, eu já não tenho o olho para corrigir para o WhatsApp. Então, vocês me perdoem se eu misturar aqui as coisas, não me lembrar de todos. Mas é isso mesmo. Então, o que vocês querem no final, com tudo, né? Então, vamos ver um outro que queira falar. Tiago, você quer falar? Ou a Gabriela quer falar o seu trabalho, só para a gente dar como exemplo de objetivo geral? Ficam explícitos, sim, Tiago. Ele no TCC, não, no projeto. Olha bem, Tiago, eu não estou falando TCC, estou falando de projeto de pesquisa, tá? Fica explícito, sim. Vai ter um título, justificativa, aí você faz a justificativa. Outro, objetivos, aí você traça os objetivos. Vocês vão montar o projeto com essas coisas, tá bom? Alguém quer falar para eu dar um exemplo sobre objetivos? Professora. Pode lá. Adélia, sem problema. Fala. Obrigado. Quem está falando comigo? Eu, professor Robson. Sucintamente, Robson. Porque você vai ser um excelente advogado. Porque você vai então, sucintamente... Brigando com o Word aqui, tô puto, consegui fazer agora, porra. Seu trabalho. Senão você me dá uma aula de 3 horas.
Que isso, professora, eu me sinto lisonjeado de ouvir tais palavras e recebo até como uma mensagem profética. Fala comigo também, irmão, por favor. Vamos lá, Robson, fala para mim. Sim, excelência. No objetivo geral, eu estou, na verdade, defendendo o tema não, trabalhando em cima desse projeto no tema a Lei Maria da Penha, Sim. No contexto penal. No objetivo geral, eu queria abordar essa questão, esse advento fenomenal com a crescente da violência contra a mulher, violência doméstica e familiar. Embora a Constituição, no artigo 226, ela segura, o Estado, é dever do Estado assegurar essa proteção. No entanto, eu vejo, embora o Estado, através da Constituição, assegura a família, né, o seu bem-estar, essa questão familiar e doméstica, o direito que é conferido, eu vejo uma crescente, eu vejo um fenômeno, essa crescente violência, principalmente no contexto da pandemia. Então, nesse aspecto geral, no objetivo geral, eu quero abordar esse fenômeno, com as suas estatísticas, o levantamento. Mas em relação à família, Robson, você está falando da Lei Maria da Penha, mas esse agressor, o teu objeto de estudo é da família? O agressor é a família? Sim, pertinente à família, a questão doméstica, né? Vamos assim colocar. Então, o teu objetivo geral, vamos ver se é isso que eu entendi, e todo mundo acompanha para ver se a gente avalia. Teu objetivo geral, na realidade, refletir, porque os verbos dos objetivos gerais, eles são sempre muito abrangentes. Refletir, criticar, desenvolver, não é uma coisa assim, identificar. Identificar já é um objetivo específico, você faz aquilo, você comprova, tá? Então, o objetivo geral do Robson, me parece que é analisar a crescente violência doméstica. Exatamente. Né? Isso é o objetivo geral, analisar a crescente violência doméstica. Como específico, aí sim ele tem, por exemplo, relacionar a Lei Maria da Penha com a impunidade, com a aplicabilidade. Esse é um objetivo específico dele. Vocês estão entendendo? Sim. Entendeu? Aí ele vai dissecar. O objetivo específico, gente, geralmente vocês voltam ao título do trabalho e vocês montem pelo menos os 3 objetivos específicos. Quando o Robson for fazer o TCC, esses objetivos específicos se transformam em capítulos. Se um objetivo dele é relacionar a impunidade com a Lei Maria da Penha, um capítulo dele vai ser assim, ó, Lei Maria da Penha e a impunidade nacional. Um exemplo, estou dando um título assim, só não vai ser com verbo de objetivo, mas você já tendo objetivo, é só transformar em título. Tiago, você ia falar, a chance está com cara de quem vai perguntar. Professora, eu vou falar da Lei Maria da Penha, só que com outro objetivo, na verdade. Perfeito, perfeito. O meu objetivo que eu tenho na cabeça, assim, é entender a efetividade da lei, a atuação e a mudança na jurisprudência que aconteceu no direito, né, com a aplicabilidade dela. Então, eu não vou focar na questão do agressor. Da violência em si, e sim da aplicabilidade. Isso. Exatamente. Aí. Então, o teu objetivo geral é exatamente avaliar a aplicabilidade, porque é diferente do dele. Ele está avaliando o aumento da violência doméstica. E a Lei Maria da Penha vem como ferramenta de punição a esse aumento. O seu já não. Você está realmente analisando a aplicabilidade da Lei Maria da Penha e as alterações. Eu estaria correto, gente? Vocês me dizem aí, porque eu não sou do direito. Sim. Estaria correto eu falar assim, as alterações legais a partir dela? Sim. Ou as alterações jurídicas? Aí eu não sei. Sim. Então, vocês avaliem melhor do que eu, se eu estou falando certo. Na verdade, aí esse é o teu objetivo geral. E o teu específico, aí vai ser, por exemplo, um objetivo especial, análise da Lei Maria da Penha. Aí você vai discorrer ela, porque você está falando dela, da lei em si. Né? Aí você vai me contar o que é, quando ela foi feita, qual foi o objetivo. Esse já é um capítulo seu. Entende? E aí, outros sucessores. Mais alguém, gente? Professora, minha pode vez, falar? Professora, pela ordem. Pode, Sara, pode. Acho que eu interrompi alguém.
Manda ver, Sara, tô na fila. Desculpa, Zé. É o Alex, eu acho. Robson, fecha seu microfone. Alex, eu espero, você já tá com o tempão aí, pode falar. Ok. Não, o professor, Gente, boa essas noite. gentilezas todas eu fico aqui. Vamos, Alex. Então, Vai você professora, primeiro. esse tempo aí que os amigos estavam falando, eu consegui escrever. Eu posso mandar para a senhora dar uma lida? Ou a senhora quer que eu leia? Eu quero que você leia. Então, começa pela justificativa ou pelos objetivos? Nossa, pela justificativa, né? Porque o objetivo eu acabei de... pode falar os dois, vai reto. Então vamos na justificativa. Está assim escrito: o tema proposto na pesquisa tem a cada dia uma relevância maior. A sociedade tem buscado a efetivação desses direitos fundamentais e debatido frequentemente nos mais diversos locais os assuntos. A mídia tem divulgado dia após dia a busca junto ao Poder Judiciário por remédios, vaga na saúde, preservação da intimidade, a mitigação das imunidades e prerrogativas parlamentares, dos parlamentares envolvidos em escândalos, entre outros. Assim como, por parte do Poder Executivo e do Poder Legislativo, fornecer à população um mínimo existencial, enquanto vivemos uma restrição de outros direitos, como ao trabalho, o ir e vir, a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção, etc., por conta da pandemia do Covid-19. O debate sobre os conflitos criados pela efetivação dos direitos fundamentais é antigo. Vemos que o assunto é extremamente controverso, criando uma dificuldade para o entendimento da sociedade, especialmente para os mais necessitados. A presente pesquisa não visa esgotar todo o assunto, se propondo a esclarecer e debater os principais pontos. Essa é a justificativa. Perfeito. Agora vamos lá. Fala a tua primeira frase. A primeira frase da essa pesquisa. Justificativa. O tema com a sociedade. O tema proposto na pesquisa tem a cada dia uma relevância maior. A sociedade tem buscado a efetivação... Começa daí da sociedade, porque essa primeira frase é mais do mesmo, entendeu? Já é justificativa, eu sei que tem relevância. Começa com a sociedade, depois você usa esses e bota o. Lê para mim. A sociedade tem buscado a efetivação desses direitos fundamentais. E não desses, porque você ainda não falou dos direitos fundamentais. Então, dos direitos fundamentais. Era essas duas correções que eu ia fazer. Vamos para os objetivos. Então, vamos lá. Objetivos. O trabalho tem a função... Trabalho ficou feio, né? Não precisa colocar isso. Vai direto para o verbo. Porque eu já sei, já tem o título. Não precisam repetir esse trabalho, essa pesquisa, porque é esse trabalho e essa pesquisa, entende? Show de bola. E já tem o título. Ninguém precisa ficar botando esse trabalho e essa pesquisa. Porque eu sei que é esse trabalho e essa pesquisa. Vamos lá, vai direto para o verbo, Alex. A gente começa o objetivo geralmente com o verbo. Não necessariamente, obrigatoriamente, mas geralmente. Então calma aí que eu tirei. Tá. Objetivos. A função é elaborar uma visão macro da forma como os direitos humanos ganharam uma valorização ou um maior engajamento no pós-guerra mundial, nas legislações estrangeiras, foram inseridos no ordenamento pátrio, e nesse ponto passando a serem tratados como direitos fundamentais. Aí a gente pula para o objetivo geral. A pesquisa, corta isso, né? Corta. Você agora vai pular para o objetivo específico, geral. Que eu coloquei objetivos e fiz um parágrafo. Aí coloquei objetivos gerais e outro parágrafo. Explicou, não precisa. Objetivos são só os objetivos. Você pode incluir esse parágrafo aí lá em cima, na tua justificativa. Objetivos são só os objetivos. Então tá bom. Objetivo geral visa demonstrar e compreender os principais direitos fundamentais, suas formas de efetivações, sua forma de efetivação, garantias do Estado em virtude do desrespeito e até que ponto o Estado pode mitigar os direitos fundamentais quando se colidem, visto que vivemos um Estado democrático de direito. Compreender. Começa em compreender. Demonstrar, você pode usar esse verbo para já específico. Porque o geral tem a ver com compreensão, análise, reflexão. Ele não tem uma comprovação. Quando você usa o verbo demonstrar, você pode comprovar, você demonstra. Entende a diferença? Compreender e demonstrar? Compreender está no nível genérico. Sei lá se você vai compreender, uma coisa está dentro da sua cabeça, mas quando eu falo assim, demonstre aí o que é isso. Aí você tem que me mostrar. É diferente, é específico. Show de bola. Objetivos específicos. Visando
apresentar um caráter mais concreto, como a forma desse trabalho de pesquisa será guiado, serão enumeradas etapas que percorreremos para o alcance do objetivo geral. Aí eu botei pontos, né? Identificar em que momento os países estrangeiros passaram a dar uma maior relevância para os direitos humanos, apontar o período de inclusão desses direitos fundamentais ao ordenamento pátrio, definir as primeiras evoluções desses direitos fundamentais, relatar quais as ferramentas que o Estado ou o cidadão tem para proteger esses direitos fundamentais, esclarecer a prioridade de um direito fundamental quando em conflito com a regra legal, discutir os meios de mitigação quando existe conflito entre direitos fundamentais e examinar se existe ou é possível um direito fundamental absoluto. Tá. Tira o primeiro parágrafo, que você me enrolou de novo, é só enrolation, bota direto os objetivos específicos, e nesse penúltimo, trocar esse verbo, fala de novo o penúltimo. Discutir os meios de mitigação quando existe o conflito de direitos fundamentais. Você acha que no lugar de discutir, você caberia demonstrar? Pode ser. Porque discutir é uma coisa que eu não tenho como comprovar. A senhora que vai dar nota, professora. Oi? A senhora que vai dar nota, pode ser qualquer palavra. Não, tem que ser se eu atendo o que você está falando. Não é só pela nota, é pela construção. Bom, gente, ficou como exemplo, eu vou voltar lá, porque a gente não pode também parar em todos, né? Já pensou se fosse fazer todos? Então, o que é o objetivo geral? O objetivo geral é o elemento que resume a ideia central do teu o que é o teu trabalho, quer dizer, o que você quer com aquele trabalho? Sensibilizar as pessoas contra o abandono de animais, avaliar se a Lei Maria da Penha está sendo aplicada ou não, compreender o porquê que há um aumento exagerado da violência familiar, enfim. O teu objetivo geral, ele está sempre num verbo que não se comprova. Por exemplo, compreender, analisar, refletir, porque cabe a você não comprova isso. Se eu falar assim, faça uma reflexão, reflitam sobre a pandemia. Como é que eu vou comprovar se você refletiu ou não? Mas quando eu falo assim, olha, identifique os fatores da pandemia, aí você tem que me dizer, os fatores são esses, aí eu comprovo, entendeu? Então, quando vocês forem, a grande questão de elaborar objetivos é esse. Vê se o verbo que vocês vão colocar, não precisam colocar nada, é só colocar assim, objetivo geral, e um parágrafo, porque geralmente ele é um parágrafo, uma frase com 3 linhas, talvez, no máximo, sempre iniciando num verbo. Avaliem se esse verbo que está dando início, sempre no infinitivo, ele se comprova. Se ele se comprovar como riscar, identificar, relacionar, demonstrar, esses verbos que eu posso comprovar, eles são específicos. Verbos gerais, refletir, desenvolver, analisar, porque eu não tenho como saber se você analisou ou não, se você refletiu ou não. Ficou claro? Professora, deixa eu só fazer aqui uma pergunta aqui rapidinho. Aqui o meu eu coloquei assim mesmo, no meu geral, o direito penal do inimigo e o impacto na sua aplicabilidade. Mas, Caio, deu o teu objetivo. Isso parece um título. O direito, qual é o objetivo? É desenvolver, é saber, é refletir? Tem que usar verbo, gente. Todo objetivo tem que ter um verbo. Não existe objetivo sem verbo. Então, o objetivo geral, ele tem que vir acompanhado de um verbo, ele tem que ter o verbo, e o específico são verbos no infinitivo. Todos são verbos no infinitivo. Olha aqui o exemplo. Os específicos são verbos que você pode comprovar. E o geral são verbos que você não pode comprovar. Todos no infinitivo. Olha um exemplo aqui de um objetivo geral. Analisar a influência da mudança climática nos casos de gripe do litoral paulista. Analisar, eu não sei se você analisou ou não. Então, a finalidade do trabalho qual é? Analisar a influência da mudança climática em casos de gripe. Com a delimitação no litoral paulista, mas isso daqui não é para botar não, tá, gente? Só daqui é para explicar o exemplo. Não é analisar a influência da mudança climática em qualquer caso, é nos casos de gripe. Não é em qualquer lugar, é no litoral paulista.
Então, um objetivo geral bem aplicado é praticamente o teu título, em forma de verbo, tá? Transformar em forma de verbo. Por exemplo, verificar se existe relação entre a redução do consumo de carne na cidade de Florianópolis e o aumento da conscientização ambiental. Verificar. Se ele verificou, não, eu não sei. Os objetivos não são específicos, mas todos no infinitivo, todos voltados ao meu título, ao que eu tenho que fazer, tá? E o que são objetivos específicos? Aquilo que eu falei para você. O objetivo específico, ele descreve um resultado. Por exemplo, identificar, relacionar, citar. Ele vai ter, identificar, verificar, analisar. Ele é comprovado, tá? Ele pode se comprovar, tá? Analisar se eu consigo comprovar estatisticamente, tá? Olhem bem esse quadradinho, que vocês vão entender muito bem. Objetivo geral, gente, só tem um. A tua pesquisa, ninguém vai fazer mais de um objetivo geral, porque cada pesquisa tem um único objetivo, é o geral. E depois, os objetivos específicos são mais detalhados. Ok, gente? Vamos lá, vou fechar aqui para ver se alguém tem dúvidas para me perguntar, porque eu quero encerrar esse momento para falar de outro, daqui a pouquinho. Dúvidas? Posso falar muito simples. Na verdade, esse trabalho... Olha só quero pedir a vocês que não falem agora mais do trabalho pessoal, que senão eu vou ficar vendo todos os trabalhos e sentirem dúvidas. É tão simples que vocês não estão nem acreditando. É meia página para fazer a justificativa e depois traçar os objetivos. Na mesma página. Vocês vão me entregar esse trabalho em uma única página, tá, gente? Deixa eu fazer um meia lauda com a justificativa e depois escrever os objetivos reto e direto, sem floreio. Fala, meu amor. Fala, Sara. A Sara falou aí, eu já consegui tirar a dúvida. Valeu. Legal. Gente, então vamos lá. O que vocês vão fazer? Lá no trabalhinho, que é o trabalhinho, tá? Vamos elaborar as justificativas e objetivos. Elabora a justificativa, uma lauda, gente. Eu peço a vocês que tudo isso façam numa mesma folha. E vão colocar onde? Lá na atividade que já está aberta. Elabore o objetivo geral e mais 3 objetivos específicos. Quem quiser, como o caso do Alex, já elaborou um monte, não tem problema nenhum. Mas no mínimo 3, tá? Não esqueçam que vocês vão fazer o seguinte. Tem que colocar o título do trabalho. Uma das coisas que não... Olha, quando vocês me entregarem, vocês vão colocar o título, evidentemente, só na capa do trabalho. Mas como agora eu estou recebendo muito fragmentado, eu preciso que vocês coloquem o título. Tá? Preciso que vocês coloquem. Para a gente poder eu entender de que se trata. Porque aí vem o trabalho só solto, porque a gente está recebendo ele em pedacinhos. Se eu estivesse recebendo inteiro, não ia precisar. Então, coloquem... A primeira coisa que vão colocar na página é o título do trabalho. Vão fazer a justificativa e vão traçar os objetivos. Mandou, acabou. Tarefa cumprida. Eu vou corrigir. Como é que funciona? Eu corrijo e devolvo. Vocês vão me devolver? Não. Vocês vão fazer as correções e no dia que está marcado a P1, que vocês vão me entregar todos os trabalhos juntinhos com uma capinha bonitinha, que vai estar aberto também. Aí sim, eu vou ver se vocês fizeram a correção. Quem fez a correção, ótimo. Quem não fez a correção, fazer o quê? Quem entregou, muito bem. Quem não entregou, para corrigir, fazer o quê? Entendido, gente? Entendido o que é para fazer agora? Justificativos, objetivos? É tão fácil, é tão simples, que vocês nem estão acreditando, estão achando que é muito difícil, não é? Professora, os objetivos podem ser numerados? Podem. Se você botar, por exemplo, você vai botar assim, ó, problema 1, 2, justificativa, 3, objetivo, 3.1, objetivo geral, 3.2, objetivo específico, 3.2.1, tal, 3.2.2, tal. Se você optar por numerar, vai numerar tudo. Tudo numa ordem. Tá bom. Tá? Mas depois eu vou ensinar vocês como formata isso. Mas é uma boa pergunta. Pode já começar a organizar. Tá bom, gente? Muito obrigada. O projeto. Bom, gente. Professora. Oi.
Boa noite. Aproveitando esse momento que a senhora falou de fragmentos do trabalho, no último trabalho, a senhora colocou lá no Classroom sobre uma frase que eu usei em latim, e foi muito oportuna a explicação que a senhora me deu. Só que a senhora me pediu para eu fazer o acréscimo da tradução da frase e colocar... A fonte. A fonte, e postar lá na data, uma determinada data de junho. Essa data eu fiquei sem entender, mas agora eu percebi nessa explicação que é quando fechar o trabalho, que vai ser com capa e tudo, a senhora quer todas essas correções. Isso, quando fechar o trabalho. É isso? É isso. Ok. Tá? Só vai fechar o trabalho no momento da prova 1. A prova 1 é isso. Você, na verdade, é como se a gente estivesse fazendo a prova 1 aos pouquinhos. Cada aula a gente faz um pedacinho dela. No final, todos me entregam. Tá? Ok. Não é uma prova, assim, de pergunta e resposta, não. A prova é isso que vocês estão fazendo. Então, quem me entrega a tempo de eu corrigir é como se eu tivesse, assim, ó, corrigindo a questão da prova para vocês acertarem na prova. Quem não me entregar, eu vou corrigir normalmente. Se tiver os erros, tem os erros normais. Né? Aí não dá mais tempo de ir e voltar. Então, por isso estou falando. Agora, eu não sei se... Eu acho que vou deixar a próxima aula mesmo. A gente está com uma aula atrasada, mas como a gente tem uma aula que eu sempre coloco os buraquinhos assim, ó, orientação para a prova, que exatamente por causa disso, dessas questões, eu acho que eu não começo. Mas se vocês quiserem já olhar o material da próxima aula... e começar a tentar entender, mas espera a minha explicação, não é obrigado a mandar, não. Agora está aberto para vocês mandarem esse que eu acabei de falar, justificativo e objetivo, ok? Quando fechar, fechou. E aí por que eu não quero começar uma nova? Porque eu quero aproveitar o momento para falar dos erros mais frequentes na escrita de vocês, para que a gente evite, né, os próximos. Primeira coisa, gente, quando a gente faz um texto, muitos, até um número significativo, tinham orações tão grandes que uma mesma oração, quer dizer, uma mesma frase, do começo da letra maiúscula até o primeiro ponto, que é a frase, ela termina num ponto, tinha às vezes 6 linhas. Então, é impossível a gente ter a compreensão do que se quer com uma frase com 6 linhas. Vocês precisam pontuar orações menores. E não se economizem nas explicações, no sentido assim, ó, quer ver? Vocês estão falando, por exemplo, deixa eu pegar aqui o Tiago, que falou sobre a aplicação da Lei Maria da Penha. Aí eles estão falando assim, porque após... Estou inventando, Tiago, mas, ó, inventando terrivelmente, tá? Então, vocês me perdoem. A todos já peço perdão pela minha incapacidade jurídica, tá bom? Mas vamos lá. Então, vamos supor que você fale assim, olha, devido, após o aumento crescente da violência contra a mulher, os legisladores se sentiram na obrigação ou se sentiram forçados a elaborar uma lei que punisse essa questão. Aí, em vez de falar assim, que punisse essa questão, ficou esquisito. Então, assim, que punisse as pessoas que praticassem a violência contra a mulher. Expliquem, porque na cabeça de vocês está claro, mas não esqueçam que o leitor não sabe o que está na cabeça de vocês. Então, o texto tem que ter clareza. Então, uma das questões é essa, frases enormes que elas perdem a clareza. Porque aí já mistura com uma coisa, mistura com outra. Outra coisa que eu achei interessante, as conexões. A gente não começa texto com pois, nem com então. Pois, então, contudo, entretanto, todavia, são segundas orações. Você fala alguma coisa, entretanto, todavia. A gente não começa um primeiro parágrafo assim, então. São conectivos. Perfeito, Renan. São os conectivos. E aí, assim, ó, então o quê? E o pois, como o pois é usado sem sentido. Pois nada, gente, não tem nada de pois, tá? E outra coisa, quando eu falo assim, sendo assim, esta lei, se eu falo esta lei, eu tenho que ter citado a lei antes. Mas alguns textos começam assim, ó,
esta lei funciona assim, assim, assim. Mas esta lei qual? É que está na cabeça de vocês que eu estou falando da Lei Maria da Penha. Mas eu que estou lendo, não sei. Então já começa assim, ó, com esta lei. Não, gente, primeira, vocês têm que saber se vocês já mencionaram isso antes, para usar o esta, o essa, depende da proximidade. Então, não pode ser uma coisa que saia do nada, tá? Isso é uma coisa. Outra coisa, na justificativa e no objetivo não cabe citação. Então, vocês não vão ter problema com autores. Não cabe colocar autores, mas cabe justificar com estatística, se alguém tiver. Se vocês colocarem dados, tem que colocar a fonte. Os dados não podem surgir da cabeça da gente, assim, nada comprovado, surge do nada. Olha, aumentaram os casos de violência doméstica. Essa afirmativa do Robson, que ele me diz que aumentaram os casos, ele tem que me dizer de onde ele tirou isso. Foi o IBGE que falou? Foi lá na estatística da polícia? Eu sei lá de onde ele tirou, mas é uma afirmativa que eu preciso saber de onde foi. Todos os conceitos ou afirmativas, se o Tiago fala que a Lei Maria da Penha foi criada no ato tal, ele tem que botar Câmara, Senado, eu sei lá de onde ele tirou aquele negócio, Diário Oficial, número tal. Porque ele me faz uma afirmativa que ela foi criada naquele lugar. Então, toda vez que eu fizer um conceito ou eu afirmar alguma coisa, eu tenho que colocar a fonte. Isso é o que aconteceu no problema, tá, gente? Não vai acontecer na justificativa, a não ser que vocês tenham estatística que justifique, né? Para justificar, para ajudar a justificativa. Senão, não cabe fala de autores. Tá bom? Não cabe. Deixa eu ver. Não esqueçam de fazer textos curtos e claros. O trabalho é um trabalho objetivo. Vocês não estão fazendo uma redação e nem estão fazendo uma carta para um amigo. Então, não coloquem emoção, gente. É um texto frio, que é uma pesquisa. É assim, ó, aconteceu, não aconteceu. Paciência. Isso me lembra muito, quando eu fui fazer o doutorado, eu fiz uma pesquisa que deu errado. Deu errado, quer dizer, eu tinha certeza. Sabe, quando a gente faz a pesquisa, fala assim, vai acontecer isso. E o resultado não foi o que eu esperava. A pesquisa é fria. Embora eu esperasse o resultado X, aconteceu Y. E aí eu relato o Y que aconteceu, né? Não precisa ser tão frio nem tão calculista, né, Juliana? Mas é assim, aconteceu, não aconteceu. Não é, entende? Não é com emoção, não é assim, porque eu preciso, vocês não precisam de nada. É uma coisa uma pesquisa. Professora, ok, gente? Oi. Me tirou uma dúvida. Então, eu tenho observado os colegas, no caso o Tiago, Robson, a Ariane, Alex, em todos os tópicos aí que cada um abordou na sua justificativa, o que está tratando o assunto, na justificativa e também nos objetivos, certamente, pelo assunto que cada um expôs, vem a questão do crivo de constitucionalidade. No caso, o Robson, pelo fato existir, né, uma vertente que diz que a Lei Maria da Penha ela é inconstitucional, como de fato é. O Tiago também vai falar sobre a questão dos tribunais, sobre a jurisprudência, também vai tocar na constitucionalidade, a Ariane mais ainda, né, porque o direito penal do inimigo vai falar sobre o que foi afetado, qual o bem jurídico que foi afetado, se a Constituição ela abarca aquele julgamento ou não, né, se é um crime contra o Estado, se é um crime contra a pessoa, né, e a questão do Estado democrático que o Alex colocou também. Então, qual é a minha dúvida? No caso do direito aqui, né, dos alunos do direito, a gente vai ter que usar mais da doutrina para fazer justificativa. E nesse caso da doutrina, para a gente dar essa referência doutrinária, qual seria o procedimento, visto que a doutrina ela é uma reunião de conceitos e pensamentos, né, de doutrinadores, de juristas, de grandes pensadores.
filósofos, enfim. Como fazer para eu não errar, né, fazendo uma citação ou o pensamento de um pensador sem mencioná-lo? Olha só, não necessariamente você tem que justificar, mas eu entendi perfeitamente o que você falou. Se você considerar que você pode usar assim, olha, atualmente há correntes que pensam assim, assado cozido, ou concordando com a maioria dos juristas, ou concordando com parte ou com a corrente, entendeu? Você não precisa citar ninguém, você está falando que existe uma corrente, perfeito? Nesse caso, eu estaria acertando o alvo, falando da corrente majoritária, minoritária. Sim. Okay. Você não está falando de ninguém especificamente, mas que existem pessoas que pensam assim. Ok, professora. Oi. Se uma observação a senhora me permite, na fala do meu Robson, colega... sumiu sua voz. Robson? Lindo. Oi, alô? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Alto e claro, professor. Robson, não te ouço. Ele deve estar com problema. Não te ouço. Escutando normal. Então alguém traduz o que o Robson está falando, que eu não tô ouvindo. Tá assim, picando, entendeu? Não consegui ouvir nenhuma frase. Se alguém ouviu, o Robson não dá para escutar, não, é dele mesmo, professor. É dele, né? Não estou escutando o Robson, não consegui ouvir nenhuma frase. Fica assim, né? Oi. Não tô... Eu travo aqui, desculpa, travou. Oi. Professor, tá me ouvindo agora? Oi, agora sim. Houve uma falha aqui, eu não entendi por quê. Veja bem, na fala do nosso colega Taurino, que eu tenho muito respeito e apreço também, dando o entendimento da jurisprudência, ele colocou que era inconstitucional a Lei Maria da Penha, né? Um tema que nós estamos defendendo no contexto penal. Oi, professor. Oi, Robson. Oi. Falhou aqui. Eu vejo respaldo na Constituição, lá no artigo que eu mencionei, no artigo 226, né? Que vai tratar justamente desse dever do Estado em assegurar a família, assegurar todo esse contexto familiar e doméstico, correto? E outra coisa, segundo os maiores juristas, dentro desse entendimento... Travou de novo, Robson. Travou de novo. Ó, na verdade, sim. Robson, você vai justificar no seu trabalho. Não é um embate entre você e o Taurino, né? Não, é o que ele pensa e é o que você pensa. O trabalho é exatamente isso. Não entendi, não entendi. Tentar justificar, porque senão a gente... Claro, a senhora me permite, veja bem, só pregando um adendo aí, porque nós somos mencionados, né? Nosso trabalho, como exemplo... Gente, vocês estão ouvindo o Robson? Tá travando, Robson. Tá travando muito, Robson. Não está dando para ouvir. Não está dando para te ouvir, não, Robson. Som. Agora, som. Robson, se adianta, doutor, senão a gente vai sair daqui amanhã. Sim. Não, de forma sucinta, o que acontece? Segundo os juristas, a Lei Maria da Penha tem sido um marco no âmbito jurídico, até pelas alterações que ela sofreu. Tá? Só para o pessoal ter uma ideia, a Lei 13.104, que foi sancionada em 2015, ela abriu as portas para que alterasse o artigo 121 do contexto penal, do Código Penal, tratando o homicídio qualificado como crime hediondo. Então, houve muitas alterações, entendeu? Ótimo. Então, não poderia você já está fundamentando o seu trabalho. Perfeito. Sim, essa é a fundamentação do seu trabalho. E cada um vai buscar a sua fundamentação. Isso é uma outra aula, que é da fundamentação, que você já está adiantando, que eu ainda vou falar. Mas não esqueçam que o que o Taurino falou é uma coisa bastante pertinente. Existem correntes e correntes, grupos e grupos, interpretações e interpretações. Uma das, eu acho, aí é só um achismo, e já peço perdão, ninguém precisa brigar comigo, eu já peço perdão antes. É só um achismo de uma leiga. Que o grande problema jurídico são as interpretações. E aí, um faz uma coisa, outro faz outra. Eu nunca vi nesse país ter uma liminar de manhã, a gente corre rápido, porque de noite a caçaram.
no mesmo dia. Cada um interpreta de um jeito. Eu acho que esse é uma grande perda jurídica, que não há um consenso. Mas, enfim, é o Estado democrático, cada um pensa o que quer. Né? Cada um não deveria agir como quer, mas pensar como quer poderiam. Bom, gente, pergunto eu a vocês, tudo tranquilo para a gente fazer esse trabalhinho? Muito fácil, muito rápido? Tranquilo, professora. Vocês conseguem entregar isso até a próxima aula, que é até a próxima quarta-feira? Porque eu já corrijo, já devolvo para vocês. Porque meu final de semana, ultimamente, tem sido corrigir TCC. Tudo bem? Se vocês deu um prazo até domingo, né? Oi? Gente, vou fazer a chamada, não tô conseguindo ouvir vocês. O prazo que a senhora deu, professora, foi até domingo. Então, perfeito. Melhor. É que eu estava sendo muito boazinha com vocês. Atenção, gente, que eu vou fazer chamada. Quem for respondendo pode ir saindo, tá bom? Uma boa noite para todos. Mas respondam primeiro. Uma boa noite para todos vocês. Oi, meu amor. A Rafaela, o Cláudio e a Mariana pediram para avisar que eles estão sem internet, por isso que não assistiram a aula hoje. Ah, tá. É uma pena, porque essa aula vai ser... Não, mas isso é fácil. A pior vai ser a aula de desenvolvimento, quando vai fazer as referências bibliográficas. Gente, professora, faz favor para mim, você que me falou... Desculpa interromper, mas a Alice Barriel, ela está internada para ter neném. Ah, meu Deus, já teve? Isso, eu ia falar isso também. Ela já tá em trabalho de parto, já começou. Conforme eu vou falando os nomes, quem tiver justificativa vai me falando, tá? Tá bom. Adélia. Presente. Boa noite, Adélia. Alan. Boa noite. Aldeni. O Aldeni. Alex tá aí. Presente. Alice, que tá internada para ter neném. Isso. Tá bom. Arinalda. Eu, presente, professora. Boa noite, querida. Beatriz. Presente. Bruna. Professora, a Bruna está internada também. Mas vai ter neném também, gente? Não, ela só está internada mesmo. Era melhor que ela tivesse para ter neném, né? Camila. Presente. Cláudio. Tá sem internet. Cláudio tá sem internet? Isso. Mas em sala de aula ele tinha. Cristiano. Presente. Edson. Presente. Eduardo. Presente. Elisa. Presente, professor. Érica. A outra Érica. Esther tá aí, já falou comigo? Ok, professora. Fabiane justificou no meu celular. Fabiano. Presente, professor. Boa noite, Fabrício. Aqui, professora. Ok. Felipe. Presente. Fernanda. Gabriel. Professora. Gabriela. Gabriela foi a primeira a entrar em sala. Gabriela foi a primeira. Gabriel do quê? Gabriel Santos? Aqui só tem um. Gabriel Santos Esteves. Então presente, professora. Boa noite. Geni. Gláucia. Presente. Eric. Ítalo. Eric tá sem fone. Ítalo presente, professor. Eric tá aí, professora. Eric tá aí? Jéssica. Pronto, professora, tô aqui. Boa noite, Joana. Boa noite. Juliana. Presente, professora. Júlio César. Presente, professora. Kedma. Presente. Kathleen. Laísa. Leandro. Luana. Ué, não vi a Luana. Laís está aí, professora. Ela falou presente no chat. Falou presente? Falou. Luana. Luiz Antônio. Presente, professora. Luiz Antônio. Mara também eu vi entrar na sala. Mara.
Professora, o caso da Luana, ela disse que ficou sem luz, te mandou mensagem no WhatsApp, mas a senhora não visualizou. Vou lá, peraí que eu tô olhando. Pois é. Alice mandou. Mandou não. Lúcia, me viu? Luana, não? Não, Luana não. Vai ver que ela mandou pro telefone errado. Oi, quem falou comigo agora? Mara. Mara, perfeito, Mara. Márcio. O Pedrão tá sem internet, professora. Passou mensagem no grupo da turma. Mas tem que passar para mim, mas tudo bem. Márcio. Tô aqui, professora. É o Márcio Teles, tá aí? Sou eu mesmo. E o Márcio de Souza, que é o Pedrão? Isso, pedrada. Ah, meu Deus. Marcos Paulo. Mariana. Tá sem internet, professora. Marilene. Presente, Marilene, professora. Maxwell. Maxwell já veio? Naira. Patrícia. Paulo César. Paulo César está. Rio Mucado hoje, não sei por quê. Né, Paulo? A senhora vê que eu tô vivo. É verdade. Tá vendo quando vocês abrem o microfone, como eu visualizo vocês? Não, Terla. eu tava tentando. Meu microfone Terla presente, professora. Professora, Oi. o Leandro tá no chat aqui da aula falando que tá presente. Ah, pera que eu vou lá depois. Espera aí, fica aí, Leandro. Felipe. Presente, professora. Rafael Borges. Presente, professor. Rafaela. Está sem Rafael internet. Pontes. Rafaela, tá presente? Está sem internet, professora. Jesus, gente. Rafael Pontes. Raquel deu o exemplo. Presente. A Raquel, lembro. Renan também interagiu. Renato. Rita. Roberta. Robson tá aí que interage. Sara também interagiu. Presente. Tô aqui também. Thalisson eu não vi hoje. Tô aqui, professora. Boa noite. Então aí não falou nada hoje, hein? Taurino interagiu, Tiago interagiu e Yasmin. Tiago. Presente. Quem que você falou? Leandro, que tá sem? Tiago, entra aqui. Quem falou de Leandro? Isso mesmo, Leandro Silva. Leandro José da Silva. Isso. Professora, Leandro. Raquel Araújo também está presente. Tá, gente, vocês não estão vendo a tela? Ó. Meu nome não está na lista. Ah, não está na Professora, tem duas Raquéis. Eu sou a Raquel Oliveira. Tá Eu aqui. sou a Raquel Araújo. Ah, que bom que as duas estão. Então tá ótimo. Professora, Oi. o meu nome também não tá na lista. Daiane. Tá, eu vou anotar no que estou anotando no caderno. Só um instante. Quem tá na lista já tá ok. Pera aí, deixa eu salvar. Salvando. Vocês estão vendo aqui. Eu faço a chamada. A Daiane tá aqui, estou em aula. E meu nome não está na chamada. Ok, Daiane? Obrigada, boa noite. Gente, boa noite. Bom descanso. Beijos. Obrigado. Boa noite, Tiago. professora. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Tiago, Oi, Rony. manda mensagem aqui no privado, meu amigo. Boa noite. Amigo. Valeu. Boa noite aí para todos. Deus abençoe a família de vocês. Boa noite, gente.